Você já imaginou o que é ser condenado à morte por se recusar a trair sua fé? Em meio ao luxo e à intriga do império mais poderoso da Terra, um homem enfrentou exatamente isso. Se histórias que fortalecem sua fé te inspiram, considere se inscrever em nosso canal para mais jornadas como esta. A história começa no coração da Babilônia, sob o reinado de Dario, o Medo. Daniel, um homem de sabedoria incomparável e devoção a Deus, se destacava tanto que o rei planejava colocá-lo acima de todo o reino. Mas o brilho de Daniel não atraía apenas admiração. Ele acendia a chama da inveja nos corações dos outros sátrapas e príncipes. Eles procuravam desesperadamente uma falha em sua conduta, um erro em sua administração, mas não encontravam nada. Daniel era íntegro, irrepreensível. Então, a conspiração tomou uma forma sinistra. Se não podiam atacá-lo por suas ações, eles o atacariam por sua fé. Sabendo da devoção de Daniel, que orava ao seu Deus 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, eles criaram uma armadilha perfeita. Foram até o rei Dario e, com palavras doces e bajuladoras, propuseram um decreto real. Por 30 dias ninguém poderia fazer petições a nenhum deus ou homem, exceto ao próprio rei. A desobediência seria punida com a morte na cova dos leões. O rei, seduzido pela aparente lealdade e pela exaltação de seu poder, assinou a lei, sem perceber a teia mortal que se formava ao redor de seu servo mais fiel. E uma lei dos medos e persas, uma vez assinada, não podia ser revogada. Quando Daniel soube do decreto, ele não vacilou. Sua rotina não mudou. Ele foi para sua casa, abriu as janelas de seu quarto que davam para Jerusalém. E como sempre fazia, ajoelhou-se e orou. Ele não se escondeu. Sua fé não era um ato privado a ser praticado na escuridão. Era a essência de quem ele era. E, como esperado, seus inimigos estavam lá, observando, registrando cada palavra de sua oração, cada momento de sua comunhão com Deus. Com a prova em mãos, eles correram para o rei. Ó rei, não assinaste um decreto proibindo qualquer petição a outro Deus, ou homem, que não a ti? Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá atenção. Ele continua orando ao seu Deus 3 vezes ao dia. Ao ver isso, o coração do rei Dário se partiu. Ele percebeu tarde demais a armadilha em que caíra e o terrível destino que aguardava seu amigo. O rei passou o resto do dia tentando desesperadamente encontrar uma brecha na lei, uma forma de salvar Daniel. Mas não havia escapatória. A lei era irrevogável. O Alpar, tu sou. Com o coração pesado, Dário deu a ordem. Daniel foi levado e jogado na cova dos leões. Imagine a cena. A escuridão da cova, o cheiro forte dos predadores, o som dos rugidos ecoando nas paredes de pedra, os olhos famintos brilhando na penumbra. Era uma sentença de morte certa. Antes que a pedra fosse rolada para selar a entrada, o rei disse a Daniel palavras que eram uma mistura de desespero e uma pequena centelha de esperança. Que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livre. O selo real foi colocado sobre a pedra, garantindo que ninguém pudesse intervir. Naquela noite, ninguém dormiu no palácio. O rei Dario jejuou, recusou qualquer forma de entretenimento e passou a noite em agonia. O peso de sua decisão e a imagem de seu servo fiel, sendo devorado pelos leões, o atormentavam. Cada hora que passava parecia uma eternidade de culpa e arrependimento. Enquanto isso, na cova, algo extraordinário acontecia. O Deus a quem Daniel servia enviou seu anjo. O anjo desceu à cova e, com um poder celestial, fechou a boca dos leões. Aqueles ferá, que poderiam despedaçar um homem em segundos, tornaram-se mansas como cordeiros. Daniel não estava sozinho na escuridão. Ele estava na presença de um protetor divino. Ele passou a noite em paz, cercado por leões adormecidos. Uma prova viva de que a fé pode silenciar os rugidos mais assustadores. Logo ao amanhecer, o rei Dário correu para a cova. Sua voz estava trêmula de angústia e uma fina esperança. Ele gritou para a escuridão: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde te livrar dos leões? O silêncio que se seguiu deve ter sido torturante. Mas então, uma voz respondeu da profundidade da cova. Era Daniel. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A alegria do rei foi imensa. Ele ordenou que Daniel fosse retirado imediatamente. Quando o examinaram,
não encontrara um único arranhão em seu corpo. Ele havia confiado em seu Deus, e seu Deus o havia honrado com um livramento milagroso. A justiça então seguiu seu curso. O rei Dario ordenou que os homens que acusaram Daniel, juntamente com suas esposas e filhos, fossem jogados na mesma cova. E antes mesmo que chegassem ao fundo, os leões, cujas bocas haviam sido seladas para Daniel, os dominaram e esmagaram todos os seus ossos. A ferocidade das feras contida pela mão de Deus foi liberada sobre os conspiradores. Impactado por aquele milagre, o rei Dário escreveu um novo decreto para todos os povos e nações de seu império. Ele proclamou que em todo o seu domínio, as pessoas deveriam temer e tremer diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele foi quem livrou Daniel do poder dos leões. A história de Daniel não é apenas sobre escapar de leões. É sobre a coragem de viver sua fé abertamente, mesmo quando o mundo exige que você a esconda. É sobre a certeza de que, mesmo nas covas mais escuras da vida, quando tudo parece perdido, Deus está conosco. A fidelidade de Daniel não foi uma moeda de troca para o livramento. O livramento foi a consequência de uma vida de fidelidade. Que possamos ter a coragem de Daniel, de não nos curvarmos às pressões do mundo, e de mantermos nossas janelas abertas em direção a Deus, não importa o custo, pois o mesmo Deus que fechou a boca dos leões é o Deus que pode silenciar as tempestades em nossas vidas hoje. Se esta mensagem tocou seu coração e fortaleceu sua fé, imagine o que mais podemos descobrir juntos. Inscreva-se para não perder as próximas histórias de coragem e poder divino que preparamos para você. Obrigado por assistir.